Ivone perdeu o emprego dela, só que não teve problema nenhum. Ela mudou de vida, ela foi para o Panamá, ela foi curtir aquelas praias e começar do zero mais uma vez. Só que dessa vez ela levou o namorado dela e depois de algumas reviravoltas e alguns anos, esse caso foi solucionado. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Demorei pra gravar esse vídeo, gente, tô procrastinando a manhã inteira. Acontece, né? Fiquem de olho na família de Ivone. Tem uma relação familiar muito bonita aqui nessa história. Vamos lá. Ivone Lee Faust Baldelli nasceu dia 4 de março de 1970 na Califórnia. Ivone tinha uma irmã mais velha e um irmão mais novo. A irmã dela se chama Michelle. Não ficou esclarecido o que aconteceu com a mãe deles, somente que o pai delas, chamado James, era quem cuidava das crianças e ele casou-se com uma mulher chamada Lillian. Lillian, a madrasta deles, na verdade, tornou-se a mãe deles e ela sempre foi uma mulher muito amorosa que realmente pegou para si aquelas crianças e não faltou nada para elas. O apoio materno elas tinham através de Lillian. A irmã dela dizia que ela era uma mulher super animada, gostava muito de karaokê, de dançar, amava conhecer pessoas, locais que tivessem uma boa música e uma boa bebida. Ivone tinha um grande sonho, que era se tornar mãe. No entanto, ela tinha alguma condição médica que não permitia que isso acontecesse. Não foi esclarecido o que ela tinha. Porém, o que a família disse realmente era isso, que ela não podia ser mãe. E por isso, então, ela tinha um cachorrinho, que era o grande companheiro dela, que ela tratava realmente como filho. Ela tinha acabado de se divorciar e ela conheceu um homem chamado Brian. Brian era fuzileiro naval. Ele era da marinha, ele era alto, forte, musculoso e eles começaram um relacionamento, eles estavam apaixonados. Ivone dizia para a irmã que tinha muito orgulho do Brian, principalmente por ele representar o país dele. Eles já namoravam há 2 anos, afinal o relacionamento começou em 2009 e em 2011 ela perdeu o emprego dela. Ela tinha um ótimo cargo executivo na Procter & Gamble e simplesmente ela ficou desempregada. Brian fazia parte da Marinha há 8 anos e ele resolveu sair. Eles combinaram então em formar finalmente uma vida dupla. Vida dupla não, uma vida em dupla. Vida dupla a gente vai falar daqui a pouco. Eles resolveram ir para outro país. Eles foram para o Panamá. O custo de vida era bem mais barato e dava para o casal realizar seus sonhos. Brian era um músico, ele tocava violão e cantava, então o combinado é que ele fosse viver disso, da música, cantando em bares, em restaurantes. E ela, por outro lado, adorava costurar. Ela levou 2 máquinas de costura e ela faria roupas de banho para os turistas. Tava tudo resolvido na cabeça deles. E eles foram em setembro de 2011. Eles foram para um local chamado Bocas del Toro. Eles alugaram um pequeno local para viver. Estavam super felizes. Pelo menos é o que a família achava. Ela mandava e-mail para todos os membros da família, sempre falando como ela estava animada, como eles acordavam de dia, iam caminhar, iam correr, depois se jogavam no mar, como ele já tinha arrumado emprego, ele já se apresentava em restaurantes à noite e às vezes no horário do almoço, só que principalmente na janta. Eles conheceram também outras pessoas que eram dos Estados Unidos e que moravam no Panamá e que tinham seus próprios negócios, como por exemplo, esses donos aí de restaurantes. Só que 2 meses depois, os e-mails que ela mandava para a família foram diminuindo, até que a família não teve mais retorno nenhum de Ivone. Todos ficaram preocupados, principalmente a irmã dela mais velha, chamada Michelle. Ela sabia que era muito estranho a irmã não dar notícias. Até que, em dezembro, Michelle recebe uma mensagem, só que não é da irmã. É uma mensagem de celular que ela recebe de Brian. Na verdade, era um número desconhecido. E aí ele disse que era o Brian. Se ele poderia passar na casa dela buscar a caminhonete.
caminhonete era dele. Então assim, conforme eles viajaram, conforme eles foram para o Panamá, algumas coisas ficaram na casa de Michelle. Uma dessas coisas foi a caminhonete dele com alguns pertences dentro. E a primeira coisa que ela perguntou foi: ué, cadê minha irmã? Ela não me responde mais os e-mails. Cadê ela? Ela está aqui com você nos Estados Unidos? Como assim vocês estão nos Estados Unidos? Ele disse que não, que ele está sozinho no país, que no final de novembro, Yvonne foi embora, que ela o abandonou. Ela conheceu um cara da Costa Rica e foi morar com ele na Costa Rica. E aí ele falou assim: você não recebeu o e-mail? Eu mandei o e-mail para você explicando isso. Ela disse: tá, peraí, depois eu te ligo. Realmente ela foi procurar, tinha um e-mail não lido, era o e-mail dele. E nesse e-mail ele diz: você já deve saber o que aconteceu, né? Sua irmã já deve ter falado, ela me abandonou, nós não estamos mais juntos e eu vou voltar para os Estados Unidos. Sabendo agora dessa informação, ela telefonou para Brian e disse: olha, beleza, você quer buscar aqui sua caminhonete? Pode vir. Eu vou aproveitar que você está aqui, a gente vai junto na delegacia porque ela desapareceu. Ela não me manda mensagens desde o final de novembro, então ela é uma pessoa desaparecida. E você sendo a última pessoa que a viu, vamos lá, precisamos falar isso para a polícia. Brian disse: não, espera um pouco, ela vai dar sinal de vida, né? Vamos ver o que acontece. E quando ela questionou por que a irmã dela iria embora com um cara de um outro país, ele simplesmente falou: olha, a gente discutiu, ela descobriu que eu tenho uma filha, que eu tive uma filha em 2010 e ela ficou bem chateada e foi embora. Então assim, gente, eles começaram a namorar em 2009. Enquanto ele namorava com Yvonne, ele tinha uma outra namorada. Quer dizer, dependendo para quem a gente perguntar, vai falar que essa outra namorada não era uma namorada, era uma amante. Só que se você perguntar para essa outra namorada chamada Kristen, ela vai dizer que ela era namorada, né? Então o cara tinha aí uma vida dupla. Podemos falar agora que ele tinha uma vida dupla. Então esse tempo todo que ele esteve com Yvonne, ele tinha também um outro relacionamento que a mulher engravidou, teve uma filha dele. E agora ele voltou para os Estados Unidos para ficar com a filha e ficar com a mãe da filha dele, que agora era sim oficialmente a namorada. Só que vamos falar disso mais pra frente. Claro que ela achou bem estranho, como assim a irmã dela fugiria com outro homem? Só que realmente ela pode ter ficado tão irritada pelo ponto do namorado dela ter uma filha, que ela não sabia disso, e o grande sonho da vida dela era ser mãe. Como ela não podia, foi frustrante para ela. Poderia ser isso também. Então, olhando para os e-mails perdidos dela, ela achou um e-mail que a irmã dela mandou na mesma época que Brian mandou aquele e-mail, que era um e-mail realmente falando que ela iria embora. Ela tinha conhecido já um cara há um tempo em um dos shows de Brian. Eles começaram a conversar, eles já estavam saindo, e depois que ela descobriu que Brian era um FDP, ela pegou as coisas e foi embora. Então ela iria para Costa Rica encontrar a felicidade. E logo depois disso, Brian estava certo. Quando ele disse que Yvonne entraria em contato, ela entrou. Ela mandou um outro e-mail para a irmã dizendo que estava na Costa Rica, que estava bem, só que ela já estava cansando daquela vida e ela queria voltar para os Estados Unidos. Então poderiam esperá-la que até lá para o final do ano, para o final de dezembro, ela voltaria para ficar às festas com a família. Então os pais dela ficaram mais tranquilos e a própria Michelle ficou tranquila também, só esperando o momento que a família ia se reunir. E aí nesse meio tempo o Brian apareceu de novo, quis pegar a caminhonete dele, pegou a caminhonete e vida que segue. E outra coisa também, foi bem nessa época que ele não só voltou para os Estados Unidos e ficou com Kristen, ele se casou com ela. Então nós temos fotos bem divulgadas, porque antes do casamento eles contrataram um fotógrafo para tirar fotos bem bonitas, onde eles já estariam vestidos com as roupas do casamento. Foram fotos na praia. O fotógrafo disse que parecia que Kristen estava bem apaixonada por ele. E é isso aí. Gente, quando ele ainda era fuzileiro naval, ele trabalhava para o governo como segurança. Inclusive tem fotos dele perto do presidente da época, que era o George W. Bush. E Kristen também trabalhava no mesmo local, por isso eles se conheceram. Ela continuava com um bom trabalho, ele se mudou para a casa dela.
Aparentemente era uma família bonita de 3 pessoas e ele curtia muito, gente. Ele não trabalhava, ele passava os dias jogando golfe. Dezembro passou, 2012 chegou e não havia nenhum sinal de Yvonne. Ela achou sempre aquela história bem estranha, só que ela estava esperando a irmã aparecer. É aquela coisa, né? A família se ilude o máximo porque ninguém nunca acha que o mal realmente aconteceu com o ente querido. O que Michelle fez? Ela tinha uma prima que entendia muito de computador e ela conseguiu rastrear de onde vinham os e-mails de Yvonne. Teve até um e-mail da própria Michelle mandando para a irmã, onde ela disse: olha, eu espero realmente que seja você que esteja enviando esses e-mails. Eu tô com medo que seja uma outra pessoa se passando por você. Porque assim, ela não acreditava nisso, só que lá no fundo ela já acreditava. E aí, conforme o desaparecimento da irmã continuava, ela realmente acreditava que alguém mandou o e-mail se passando por Yvonne. Então ela pediu para a prima dela, que era jovem, que entendia muito de computação, de tecnologia, se ela poderia rastrear de onde vieram aqueles e-mails. E sim, a prima conseguiu. Aquele primeiro e-mail que ela tinha perdido, que é o e-mail que Yvonne disse que vai embora para Costa Rica, realmente esse e-mail foi enviado do Panamá. Só que o e-mail que ela recebeu da irmã quando ela estava na Costa Rica, dizendo que ia voltar para os Estados Unidos, o IP daquela mensagem, ou seja, a identidade do computador, não saiu do Panamá e nem da Costa Rica, saiu dos Estados Unidos, da Califórnia, que é o mesmo IP dos e-mails que Brian enviou para Michelle. Vocês estão entendendo onde a gente quer chegar? Acredita-se então que quem enviou aqueles e-mails não era Yvonne, sempre foi Brian se passando por ela. E aí agora sim o negócio é mais sério. Imediatamente Michelle vai até o FBI e ela conta tudo o que aconteceu, ela conta as provas que tem e ainda bem que o FBI acredita nela. Ela fez um ótimo trabalho de investigação. Ao mesmo tempo que o FBI vai investigar esse caso no Panamá, a família contrata um detetive particular. Gente, esse detetive particular já tinha investigado outros casos e ele conseguiu solucionar, de certa forma, um caso envolvendo um serial killer. Que eu me interessei por essa história, eu já vou pesquisar para vocês. Isso no Panamá, envolvendo pessoas dos Estados Unidos. Bom, esse detetive realmente acreditava que Yvonne nunca chegou à Costa Rica, que um crime realmente tinha acontecido ali. Nesse momento, o FBI já tinha entrevistado Brian e Brian disse aquela mesma história. Ele parecia bem confortável com tudo aquilo e o agente do FBI que estava na casa dele olhou e viu um computador que ele sabia pela descrição da irmã que era um computador pertencente a Yvonne. Só que Brian disse que não. Brian disse que aquele computador era dele. Então é claro que naquele momento o policial não ia poder pegar aquele computador, ele não tinha mandado para isso e ele não poderia fazer muito mais do que isso. O que ele fez foi também ir até o Panamá investigar. Então nós temos aí 2 investigações que acontecem ao mesmo tempo. Foi bem importante o FBI ter ido até o Panamá. Com a ajuda da polícia local, a família de Michelle deu entrevistas, fizeram cartazes, panfletos, divulgaram em todas as regiões. Eles foram em pântanos, gente. Eles entraram em um pântano para ver se descobriam alguma coisa. Descobriram sim alguns pertences perdidos, até passaporte, só que depois descobriram que nenhum desses pertences era de Yvonne. E eles também descobriram coisas que para a família não foi nada agradável. Eles descobriram que Yvonne e Brian, eles tinham um relacionamento bem tóxico. Acontecia violência doméstica dos 2 lados, tanto Brian a agredindo, quanto Yvonne agredindo Brian. Os vizinhos do casal escutavam as brigas, escutavam barulhos, até que passaram a ver ela bem machucada, com o olho roxo, com machucados no corpo. E sempre quando tentavam falar disso com ela, ela dizia que tudo bem, estava indo tudo bem, estava tudo sob controle. Na semana que houve o desaparecimento dela, o casal que morava ao lado precisou se ausentar
porque um deles iria fazer uma cirurgia e pediram inclusive para que Brian e Yvonne ficassem de olho no negócio deles e na casa que eles moravam. E foi bem exatamente naquela semana que Yvonne desapareceu. Porém, uma pessoa disse que escutou vários barulhos vindo do apartamento, brigas mais fortes do que o normal. E foi depois disso que nunca mais ouviram falar dela. E o cachorrinho dela também estava desaparecida, o que reforça a história de Brian. Se ela amava aquele cachorrinho como se fosse o filho dela, e ela mudou-se para Costa Rica, ela levou junto o cachorrinho. O FBI descobriu que não tinha prova da saída de Yvonne do Panamá, porque ela teria que apresentar documentos, e não tinha nenhuma prova da entrada dela na Costa Rica. Isso com relação a passagens, a voos e também a entrada na imigração. Então, para a família, foi uma carga emocional muito forte. Eles também entrevistaram pessoas, eles ouviram todas essas informações da toxicidade do casal e foi um baque tão forte para a madrasta que ela teve um surto emocional, ela teve que ficar hospitalizada e por isso a família voltou para os Estados Unidos para que ela pudesse receber todo o tratamento que ela precisava. Na verdade, assim, perceber realmente o que tinha acontecido com Yvonne foi muito forte para ela e ela não aguentou. Era a filha dela, ela é uma filha querida que provavelmente tinha se tornado uma vítima. E aí nesse momento da história, o FBI já trata Brian como uma pessoa de interesse pelo desaparecimento de Yvonne. Só que ele continua livre com a vida dele normal. Então, normal que o casal Brian e Christy aumentaram a família. Eles tiveram um filho. Então, além da menininha que eles já tinham, que nasceu em 2010, agora eles tinham um menino. E quando o FBI foi falar com Christy, ela disse que acreditava no marido, que ele não era um criminoso, que nada aconteceu e que a melhor coisa que aconteceu na vida dela foi o aparecimento de Brian. Então, assim, ela não estava nem aí que ele viveu essa vida dupla com as duas ao mesmo tempo. Ela estava feliz com ele e com a família que ela tinha. Tanto que ela estava feliz com ele, né, que ele continuava desempregado, ela bancava tudo. Até o documentário que eu assisti, o repórter, 2 vezes eles tentam falar com o Brian. Uma das vezes ele está saindo do treino de golfe ou do jogo de golfe e outra vez ele está saindo do mercado. Então é vida normal e claro que nenhuma dessas vezes ele falou nada, né? Ele ficou sempre quietinho. Sobre os meses que Brian viveu no Panamá, ele disse para Christine que tinha ido com amigos da Marinha e era só uma diversão, uma curtição, só coisa entre amigos. Então, ela nunca soube de Yvonne. O que o agente do FBI acreditava é que no dia 26 de novembro de 2011, quando houve a briga, quando Yvonne descobriu que Brian tinha uma filha e tinha um outro relacionamento, houve uma briga e durante essa briga Brian tirou a vida dela. Eles conseguiram um mandado para pegar aquele computador e realmente descobriram que aquele computador era de Yvonne. Por isso que era fácil ele enviar e-mails como se fosse ela. E acreditam que por eles usarem o mesmo computador, foi daí que ela descobriu a existência de Christine. Brian tinha um laptop dele, só que em um dos momentos de briga do casal, ela pegou o laptop e bateu na cabeça dele. E quando o aparelho caiu no chão, quebrou. E agora eles tinham que dividir um único computador. E quando fez o que fez com Yvonne, ele levou o computador dela para os Estados Unidos. E foi nesse computador que a polícia descobriu várias coisas, gente. Descobriram que ele trocava e-mails com várias pessoas, com vários amigos, também com Christine. E os e-mails com Christine eram sempre românticos. Ele dizia que voltaria para o país e eles se casariam. E nunca citou Yvonne para ela. No entanto, amigos dele sabiam da existência de Yvonne. Para alguns amigos, ele chegou a falar que não estava tão legal, não era tão legal como ele imaginou que seria morar no Panamá. E quando ele citou que voltaria para os Estados Unidos, ele nunca disse para esses amigos que sabiam de Yvonne, ele nunca disse que voltaria com Yvonne. Já há algum tempo estabelecido nos Estados Unidos, um amigo dele pergunta, e a Yvonne? E ele disse, eu me livrei daquela, o que é algo, né, bem estranho de se falar.
Também descobriram que ele anunciou no Facebook, isso enquanto morava ainda no Panamá, um facão dele que ele tinha levado dos Estados Unidos para lá. E no anúncio ele disse o seguinte: é uma faca quase nova, eu só cortei uma stripper com ela. O FBI conseguiu encontrar a pessoa que comprou essa faca e o FBI agora estava em posse dela. Então, no dia 26 de junho de 2013, a polícia finalmente prende Brian, só que ele é preso por várias acusações. Ele não é acusado de tirar a vida de Yvonne. Eles não têm um corpo. Uma dessas acusações é o fato dele fingir ser ela e responder para amigos e para a família fingindo ser Yvonne. O fato dele estar preso era ótimo, era um alívio para a família, principalmente para Michelle, que nunca deixou de se envolver nesse caso. E alguns meses depois, em agosto de 2013, perto de onde eles moravam, que tinha um pântano, um morador local encontra uma mochila, 2 fuzileiros navais, e quando ele abre essa mochila, cai um crânio. Acredita-se que esses restos mortais sejam sim de Yvonne. Gente, algum tempo antes, uma outra sacola foi encontrada com restos mortais, só que eram restos de animais, o que algumas pessoas até disseram acreditar que tratava-se do cachorrinho de Yvonne. Os restos humanos encontrados na sacola, ficou claro que não era de uma pessoa inteira. Essa pessoa ela foi cortada em pedaços, foram confirmados através de testes de DNA que tratava-se sim de Yvonne. A primeira vez que a família esteve no Panamá, coletaram amostras de DNA deles, realmente para que pudesse ser comparado se algo suspeito fosse encontrado. Nunca encontraram Yvonne inteira. No entanto, com a parte dela que encontraram, conseguiram determinar a causa da morte. Ela recebeu golpes de faca nas costas. Acreditam que isso aconteceu com aquele facão que ele colocou à venda no Facebook. E outra coisa muito triste acontece com a família de Yvonne. Michelle, a irmã dela, descobre que está com câncer. Ela percebeu um caroço na mama, só que ela demorou para perceber e quando ela foi diagnosticada, já havia acontecido a metástase, ou seja, o câncer havia se espalhado e estava no cérebro dela. Então é claro que ela estava fazendo o tratamento, só que não tinha nenhuma esperança de vida para ela. Até no documentário que eu vi, que acompanhou o desaparecimento de Yvonne no decorrer dos anos, eles puderam falar muito com Michelle enquanto ela estava saudável e quando ela ainda não tinha a doença diagnosticada. Então nós temos uma imagem dela caminhando na praia e 3 meses depois nós temos a aparência dela toda mudada, toda debilitada, ela está fraca, ela está magra, ela está perdendo as forças. A única força que ela tem é para conseguir justiça. Gente, ela está tão mal, só que ela foi tão importante em todo o decorrer dessa investigação, foi ela que denunciou, foi ela que descobriu que os e-mails vinham de Brian, foi ela que conversou com Brian quando ele foi buscar a caminhonete e disse todas aquelas mentiras, a mentira de que Yvonne tinha fugido. Então ela era muito importante nessa história. Tanto que ela foi importante e que perceberam que ela não viveria muito mais tempo, que a promotoria conseguiu o que se chama de depoimento emergencial. Ou seja, se houvesse um julgamento, Michelle iria como uma testemunha. Só que ela não vai viver até o julgamento. Então conseguiram esse depoimento emergencial. Ela foi levada para uma sala com um juiz, onde ela deu todo o depoimento dela e nessa mesma sala estava Brian como acusado. E ela apontou para ele e ela contou toda a história. Ela estava tão fraca, gente, tão debilitada. No entanto, ela fez aquilo porque ela sabia que era importante para ter justiça para a irmã dela. Depois disso, ela desmaiou. Ela foi para o quarto de hotel. Ela perguntou para o detetive se ela tinha ido bem e ele disse: "Você foi muito bem". Ela foi para a cama, deitou-se e ela nunca mais acordou. Michelle foi levada para o hospital, ela estava em coma, ela ficou em coma por alguns dias e infelizmente ela faleceu em 2014, logo depois de ter dado aquele depoimento tão importante. É inacreditável, né? Eu acho que essa é a parte mais triste da história, né? E aí nós temos agora o Sr. James e Lillian, a madrasta, que não só perderam Yvonne, perderam também Michelle em um espaço de tempo
mínimo. Bom, em todo esse momento, Brian se dizia ser inocente e tinha também uma parte burocrática entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Panamá, porque o Panamá queria que o julgamento acontecesse lá, o crime aconteceu lá. Só que os Estados Unidos achavam que se isso realmente acontecesse, poderia ser que Brian não fosse julgado adequadamente. E aí, depois de muito tempo, eles conseguiram do Panamá que liberasse isso, que o julgamento pudesse acontecer nos Estados Unidos. Então o julgamento iria acontecer. E conforme o dia vai chegando, a gente descobre outras evidências. Na Costa Rica foram encontradas imagens de Brian nos bancos. Ele sacava dinheiro com o cartão de Yvonne. Assim ele poderia fingir que ela realmente esteve no país. No computador de Yvonne, descobriram uma foto dela, toda machucada. Ela tirou uma foto de si mesma depois de uma briga com Brian, e nessa foto ela estava com os olhos roxos e com vários hematomas no rosto. Depois da suposta data de desaparecimento da Yvonne, Brian procurou na internet o seguinte: como tirar sangue de um colchão. Aparentemente ele não conseguiu fazer isso porque simplesmente ele desapareceu com o colchão. Ele jogou o colchão no mar. Ele também pegou vários pertences dela, pessoais, colocou em sacos de lixo e jogou em locais diferentes. E Brian sempre se manteve inocente, até que a promotoria descobriu algo bem importante. Lembrem do facão, né? Estava limpo, não tinha nada, não tinha DNA, não tinha sangue, nada. Até que resolveram abrir o cabo dele. Quando você vai limpar alguma coisa, você limpa externamente, você não lembra de tirar os parafusos e limpar por dentro. O que foi ótimo para a polícia, porque foi dentro do cabo que eles encontraram uma mancha de sangue, e essa mancha de sangue, através do DNA, determinaram que era de Yvonne. Então agora ele estava lascado, né? E ele, percebendo mesmo que ia se lascar, aí ele resolveu confessar. Por quê? Porque aí ele receberia uma pena menor, né? Na verdade era por isso, já que ficava óbvio que pegaram ele de jeito. Ele fez um acordo, através desse acordo ele confessou que fez isso com Yvonne, e todas as outras acusações tirariam das costas dele. E o que ele disse é que Yvonne descobriu que ele tinha uma filha, que ele tinha um outro relacionamento, e ele ficou com medo de Yvonne contar para Christine. E se isso realmente acontecesse, ele tinha medo de perder Christine e a filha. Na verdade, ele tinha medo de perder alguém que o sustentasse, né? Ele viu que morando no Panamá isso não deu tão certo, só que Christine dava uma boa vida para ele nos Estados Unidos. E aí eles começaram a brigar. Yvonne pegou uma faca, apontou para ele conseguiu tirar da mão dela e ele deu 2 golpes nas costas. Acreditam que isso tenha acontecido no colchão. Depois ele a levou para o banheiro, onde dividiu partes do corpo dela, colocou em sacolas e jogou no pântano. Não foi dito, tá, gente? Só que acredita que ele fez a mesma coisa com o cachorrinho, porque era impossível ela ir embora e deixar o cachorrinho, então ele teve que fazer também. Ele pediu desculpas para a família de Yvonne, só que a família realmente desdenhou daquilo, porque realmente vocês acreditam que ele sentia por isso? Não, ele sentia por ter perdido a liberdade dele. Demorou 5 anos para ele contar a verdade. A família não estava nem aí com os sentimentos dele. E aí chega o momento da sentença, que é uma sentença que eu achei bem fraca. Ele recebeu apenas 26 anos de prisão. E aí, há um tempo atrás, eu trouxe um caso que o homem, ele tinha feito parte do exército e ele recebeu também uma pena que eu considero bem leve por ter tirado a vida de uma pessoa. Isso a gente vê que aconteceu aqui. E eu me perguntei se isso não tem a ver pelo cara ter servido ao país. Só que a gente não tem prova disso, né? Então fica só a suposição. Só que nesse caso, o juiz deixou bem claro que ele não deu a pena de prisão perpétua para o Brian exatamente por isso. Porque ele tinha sido um fuzileiro naval, porque ele já tinha servido o país. E servir o país nos Estados Unidos é algo muito importante, é algo que eles respeitam demais. Só que aí quem foi prejudicado foi toda a família de Yvonne. Então Brian poderá sair da prisão em 2037 e vai seguir a vida dele tranquilamente, com a esposa, com os 2 filhos. Christine apoia o marido até hoje, ela o visita sempre na prisão
E só para ressaltar também, ele não está em uma prisão estadual, ele está em uma prisão federal. Acredito que realmente por ser um crime que aconteceu fora do país. E só para finalizar também, a casa que eles moravam, aí é só um ponto como curiosidade, a casa que eles moraram no Panamá foi a mesma casa que um serial killer morou. Então, aquele serial killer que eu falei pra vocês que eu estou pesquisando, pois é muita coincidência, né? Depois que tudo isso terminou, a família recebeu os restos mortais de Yvonne e como ela amava o mar, eles fizeram questão de colocá-la na água. Era também uma homenagem para Michelle. Então é isso, gente. Essa é a história de hoje. A história muito triste de uma família muito unida, muito carinhosa, que em um pouco espaço de tempo perdeu 2 filhas e que só teve o caso solucionado de Yvonne por causa da persistência da irmã mais velha, de Michelle. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido aqui até o final. A gente se vê então no próximo caso, tá bom? Beijinhos.